Se você tem acessado à internet, você muito provavelmente já ouviu a discussão de se 100 homens derrotariam um gorila, não é? Como esse canal aqui de anime eu quero farmar sobre esse negócio, eu decidi falar sobre esse negócio, só que de uma forma meio diferente. Eu escolhi um grupo de personagens que são os chapéus de palha de One Piece e imaginar como seria se cada um deles enfrentasse o Kenshiro separadamente. Eles não iam atacar todos de uma vez e, tipo assim, cada luta o Kenshiro ia estar no ápice dele naquele momento. Tipo assim, ele ia ter um tempo pra descansar e pronto, e ir pra próxima luta. Pra ficar justo, eu vou pegar os Mugiwaras lá do arco de Elbaf, mais recente, e comparar com o Kenshiro no final do primeiro anime de Hokuto no Ken, quando ele derrota o Raoh. Porque nessa parte o Musou Tensei dele não tá tão forte, então acho que a luta ficaria mais justa dessa forma. E também que o Ki em Hokuto no Ken ele vai ser basicamente um equivalente ao Haki. Isso não só para a luta ficar equilibrado com os Mugiwaras que usam Haki, mas também porque tem vários indícios na obra que mostram que o Ki ele é bem parecido com o Haki de One Piece. Tem um personagem chamado Raoh que ele consegue prever 10 segundos no futuro com o poder dele do Ki. Kenshiro consegue assustar o tigre lá como se tivesse Haki do rei. A técnica do respiração dragão divino do Kenshiro também, ela é bem parecida com o Haki do armamento, que aumenta a força dele, aumenta a resistência, etc. Então basicamente são poderes similares, assim, então eles seriam tipo equivalentes. Dito isso, vamos começar com a luta que mais seria broxante, na minha opinião, mais seria chata. Seria do Kenshiro contra o Sop. Primeiramente que o Sop muito provavelmente iria fugir do Kenshiro, na verdade nem ia querer enfrentar ele, porque ele dá medo um pouquinho, o Sop é mal medroso, então... E segundo que, tipo assim, mesmo se o Sop tivesse com sangue no olho e tentasse atacar, não tinha muito que ele pudesse fazer. As munições dele são basicamente explosões e plantas. O Kenshiro não teria muito problema para desviar ou até ficar na frente do ataque e tomar o ataque, mas não funcionar. Então é só que do Kenshiro se aproximar do Sop, pronto, acabou a luta. A próxima luta seria do Kenshiro contra a Nami, que ia ser bem parecida com a do Sop, só que eu acho que o da Nami seria um pouco mais interessante. Por conta do bastão dela, né, que ela consegue fazer eletricidade e os ataques elétricos. Iam ser um pequeno problema, o Kenshiro pelo menos um problema um pouco maior que as plantas do Sop, né, então daria uma diferença mínima, mas uma diferença ainda. Além disso, a Nami ainda consegue fazer aquelas miragens dela, então seria um jeito de atrasar um pouco o caminho do Kenshiro até ela, isso iria dificultar levemente, mas ele ainda assim consegue sentir o que dela, então não ia fazer tanta diferença, mas poderia demorar alguns segundos a mais para ele acabar com ela. Então eu diria que ela tem mais chance que o Sop, mas os dois têm uma chance quase mínima de derrotar ele. Agora, o próximo que vai lutar contra o Kenshiro vai ser Nico Robin. Eu imagino que a luta dele seria bem fácil pro Kenshiro, né? Ele não ia ter muita dificuldade. A Nico Robin poderia usar aquela forma demoníaca dela, criar membros gigantes, só que isso não ia fazer tanta diferença por conta da diferença de força física entre eles, que é muito grande. Só que eu coloco ela um patamar um pouco mais acima da Nami do Usopp, porque ela consegue criar membros atrás do inimigo e meio que tenta imobilizar ele. Isso não iria parar o Kenshiro, na verdade, não ia fazer tanta diferença, mas eu acho que trazeria um pouco mais do que as miragens da Nami. Então, acho que ela teria mais chance do que os outros, ainda assim baixo, mas ela poderia trazer um pouco mais de dificuldade na luta, bem mínimo assim. Agora o próximo que vai sair dessa lista é o Brook, porque ele é bem rápido, né, devido a ele ser só um esqueleto, então ficaria difícil pro Kenshiro acertar algum golpe nele, porque ele é um esqueleto e ele não conseguiria usar os ataques dele como tem a Kasatsu, porque o Brook é um esqueleto e a forma que o Kenshiro tem que derrotar ele quebrando um osso. Como tem a Kasatsu funciona atingindo os pontos de pressão à distância, imagino que não faria tanto impacto assim no Brook. Então o Kenshiro teria que acertar um golpe direto no Brook, mas seria só um para poder acabar a luta, até porque ele não tem muita dificuldade de quebrar ossos, né? Então seria uma luta difícil mais pro Kenshiro acertar o Brook do que o Brook dá trabalho na luta em si. Então ele tá acima dos outros por conta do tempo de luta ser muito mais alto, né, em comparação, mas ele não daria muito trabalho pro Kenshiro, só daria trabalho na hora de acertar ele. Agora essa lista vai ficar mais interessante, porque agora vai começar com os personagens que realmente conseguiriam de fato lutar contra o Kenshiro.
Não que a luta iria durar muito, mas iriam conseguir fazer pelo menos alguma coisa, né? E agora vai ser o Chopper que eu vou falar, né? Porque o Chopper ele tem o Monster Point dele. E o Kenshiro já enfrentou um inimigo parecido com o Monster Point em questão de altura, que foi esse cara daqui que tá aparecendo na tela. A luta do ele com o Kenshiro não foi tão longa assim, o Kenshiro teve um pouquinho só de dificuldade de derrotar ele. Eu imagino que seria parecida a luta, só que o Kenshiro teria mais facilidade de derrotar o Chopper no Monster Point. Isso porque o Chopper ele não tem um estilo de luta tão apurado assim quanto o desse cara, que ele é um lutador experiente, que já matou um monte de gente. O Chopper ainda é praticamente uma criança, um adolescente, né, por aí. Ele não luta tanto assim, então o Chopper não teria tanto que fazer pro Kenshiro, assim. Fora que o Kenshiro conseguiria acertar os pontos de pressão dele com mais facilidade, né, por causa da altura. Então o Kenshiro conseguiria sim ter uma luta com ele, só que a luta não daria muito, tipo, não duraria tanto tempo. Mas um que faria uma luta um pouco mais longa seria o Frank, através do Frank Shogun, e ele é um pouco mais resistente por ser de metal, né? Então eu imagino que o Kenshiro tem que bater um pouco mais no Frank Shogun para poder fazer um efeito. Fora que é um robô, né? Então, como ele não tem pontos de pressão, o Kenshiro não iria matar ele na hora, né? É um robô, então o Kenshiro depende dos pontos de pressão para poder ter eficácia 100% numa luta. Como não tem, ele teria que bater até o robô explodir. Isso não seria tanto trabalho pro Kenshiro, mas é mais difícil do que derrotar uma coisa de carne e osso pra ele. E agora o próximo adversário do Kenshiro vai dar um pouco mais de trabalho, na verdade, em comparação com os demais aqui, um dos que mais vai dar trabalho, que seria o Jinbe, que o Kenshiro ele provavelmente ele teria que usar a respiração do dragão divino em conjunto com o Tenha Kasatsu para poder derrotar o Jinbe, com o cara que é tritão dele. Ele tem experiência em artes marciais, então acho que daria uma luta interessante até, e que o Kenshiro vencendo ele seria provavelmente muito cansado e até talvez algum ferimento ou outro, mas só se ele usar só essas habilidades, tipo assim, o Respiração do Dragão Divino sem usar o Musou Tensei, ele venceria, mas ele venceria sofrendo mais se ele não usar o Musou Tensei e nem usar as habilidades de Nanto, que são os outros guerreiros que ele enfrentou. Se ele usar só as técnicas de Roboto Shinken dele sem o Musou Tensei, ele ainda teria muita chance de vencer, só que ele venceria sofrendo um pouco mais. Então talvez ele use o Musou Tensei, mas eu acho que não iria precisar. Ele poderia vencer normalmente quanto o Jinbe sem precisar apelar tanto, mas ele daria um trabalho de qualquer forma. E agora os próximos que ser o Zoro Sanji, eu coloquei eles juntos por dois motivos. Primeiro, que eu não quero arrumar treta pra ver qual que é o mais forte, o Zoro Sanji. Segundo, que eu acredito que eles têm um nível de poder tão equivalente, tipo assim, tão do mesmo nível, que eu acho que não faria muita diferença. No ambos os casos, o Kenshiro ele iria usar o Musou Tensei dele, muito provavelmente, né, porque senão ele ia sair muito cansado. Se ele usar o Musou Tensei, a vitória ia ser até que fácil. Então eles não usando o Tensei daria bastante trabalho. Eles de novo teria que usar a Respiração do Dragão Divino misturado com as técnicas dele lá para poder derrotar o Zoro ou o Sanji. Ele assim não faria tanta diferença colocar um ou outro, como eu disse. Então eu acho que o Kenshiro ele teria mais dificuldade com eles do que o Jinbe, só que o motivo é meio que o mesmo, a diferença é a intensidade. E agora vamos falar aqui sobre a luta que provavelmente seria mais interessante dessas aqui que eu falei. Não só porque ambos são personagens que são muito importantes para Shonen Jump, não é? E são protagonistas shonens muito renomados, que fizeram muita diferença para a editora, mas como também porque o Luffy é o counter natural do Kenshiro, mas ao mesmo tempo o Kenshiro consegue ser o counter natural do Luffy. Sei que isso ficou meio confuso, mas deixa eu explicar bem. Lá no começo de Hokuto no Ken, lá pelo capítulo 3 e lá no comecinho do anime, o Kenshiro enfrenta um cara chamado Mr. Heart. Ele é muito importante para essa análise. Por quê? Porque a pele dele tem uma textura que é feita de... não é feita de borracha, mas parece muito com borracha, e isso dificulta o Kenshiro a pressionar os pontos de pressão dele, fazendo com que o Kenshiro ele tenha que basicamente amaciar a carne dele para poder acertar o ponto de pressão lá no fundo.
Mas como o Luffy é de borracha, isso seria muito mais difícil. Na verdade, até impossível, porque por baixo da pele dele, o Luffy também é de borracha, então não ia fazer diferença. Mas aí que tá, basicamente o mestre do Mr. Hart, não o mestre, mas tipo assim, o cara que manda nele é o Shin, que ele é mestre de Nanto Suishuken. Não, Nanto Shinken. Confundi porque tem muita variação de estilo de Nanto. Os estilos de Nanto geralmente envolvem cortes e perfurações no geral, assim. Vocês devem saber que a fraqueza do Luffy é basicamente cortes, né? E o Kenshiro, mais pra frente, ele domina os estilos de Nanto, né, principais, através do Muso Tensei, que faz ele conseguir copiar as habilidades dos caras que ele vê lutando. É tipo um Sharingan, e o cara vê a habilidade e copia, só que ele só consegue copiar a habilidade de quem morreu. Como a maioria dos guerreiros Nanto morreram, o Kenshiro consegue copiar a habilidade praticamente todo, que são várias variações de cortes e perfurações, assim, feito com as mãos. Isso iria trazer dificuldade pro Luffy normal até basicamente o Gear 4, eu acho, e ele teria que apelar pro Gear 5. Aí que entra o único inimigo nessa lista que o Kenshiro precisaria do Musou Tensei, porque com o Gear 5 o Kenshiro ele não ia ter muitas chances normal, provavelmente ia perder. Só que com o Musou Tensei ele não ia conseguir ser atingido, porque o Musou Tensei ele é basicamente uma técnica que faz o Kenshiro meio que não existir, mas ao mesmo tempo existir. Ele meio que entra num estado de inexistência que deixa ele intangível por alguns momentos. Se ele não estender muita luta, né, o Gear 5 demora um pouco para poder acabar o efeito dele, mas não dura para sempre. Então o Kenshiro provavelmente, o mais provável que acontecer o Kenshiro ele não estender muita luta, acabar logo com a luta usando o estilo de Nanto misturado com o Musou Tensei, e aí provavelmente ele derrotaria o Luffy. Mas fora isso, não vejo tantas hipóteses que seriam possíveis ele derrotar fora essa. Isso é claro que a gente tá considerando o Kenshiro no anime 1, né? Porque o Kenshiro no anime 2 ele fica bem mais poderoso no Boku no Ken 2, que ele aprimora o Musou Tensei dele, ele fica mais experiente, bem mais forte, etc. Então, se for esse Kenshiro, o Luffy não teria chance quase que nenhuma, mas se for o Kenshiro do Boku no Ken 1, o Luffy até tem uma chance relativamente alta. Daria uma luta, no mínimo, bem equilibrada entre ambos, assim, com eu apostando mais no Kenshiro, né? Mas eu não ficaria tão surpreso se o Luffy vencesse. Ia depender muito, né? No final. É isso, o vídeo fica por aqui. Espero que você tenha gostado, ou no mínimo achou interessante esse tema. Se for esse o caso, deixa o like, se inscreve, compartilha para poder me ajudar aqui. É um esforço bem mínimo que você vai estar fazendo, mas vai estar me ajudando bastante a crescer e estimular a trazer vídeos cada vez melhores, com mais qualidade, né, na medida do possível. E também o que você achou? Não acha que eu falei muita bosta? Você acha que eu tô certo? Comenta aí. Só, por favor, não vamos degladiar, né, por causa de personagens 2D, porque a internet é cheia de louco. Provavelmente ninguém vai comentar nesse vídeo, porque quase não tem comentário. Mas se porventura acontecer, vamos lembrar, né, de agir como um ser humano e não agir feito um primata. Dito isso, tchau.